Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar comparações entre o Present Perfect Continuous, presente perfeito contínuo, e o Present Continuous, ok? Let's get going! Vamos começar? Vamos aumentar meu zoom aqui. Vamos ajeitando. Eu fiquei uns dias sem gravar, gente, porque, né? A gente também, de vez em quando, fica sem gravar. Mas aí eu já tô gravando mais vídeos. Até segunda-feira à noite eu vou gravar mais um pouquinho de vídeo, porque eu vou dar uma viajada aí e eu vou ficar uns dias sem gravar, tá bom? Bom, esse é o primeiro exemplo. Só para lembrar, o que é o presente perfeito contínuo, né? Para você que não se lembra ou que você não viu os vídeos recentes que eu gravei a respeito, né? O Present Perfect Continuous é o verbo have, né? Mais o been, mais o verbo principal com ing. O que é esse verbo have? É o verbo ter, né? Os tempos perfeitos, eles usam o verbo have, tá? O verbo have, de modo geral, tem o verbo have e tem um verbo no presente, no particípio passado, né? Neste caso, o verbo been é o verbo to be no particípio, né? A gente tem aqui os verbos, o verbo to be no presente ou no infinitivo, né? No infinitivo é to be, e no presente pode ser am, pode ser is ou pode ser are, né? A dependendo do verbo. Vou diminuir o zoom aqui porque tá muito grande, tá? No passado simples pode ser was ou were, né? Tem os dois verbos e no particípio é been. É a terceira coluna de verbos, né? Que a gente fala, são verbos irregulares, né? O verbo to be, o particípio dele é um verbo irregular, o passado simples também é um verbo irregular, tá? Então, a gente tem o verbo have, tem o verbo to be no particípio e tem o verbo principal acrescido de ing. Por isso que é um tempo contínuo, né? É o presente perfeito contínuo. O que caracteriza o contínuo? É o verbo principal com ing, que equivale ao nosso gerúndio, né? Ao nosso NDO, né? Studying, estudando, eating, comendo e por aí vai. Bom, diante disso, vamos ver um exemplo aqui. Joe has been eating too much recently. Então, nós temos Joe, né? Aqui nós temos o verbo eat, que é o verbo comer, né? O verbo eat, o verbo principal da frase. Então, Joe tem comido demais recentemente, né? Esse aqui é o sentido da frase. Você poderia traduzir como vem comendo, né? Ou, só que na hora de traduzir, né? A gente pega a forma que fica melhor, né? Se você fosse traduzir ao pé da letra, seria, né? É lógico que não é ao pé da letra, mas tem sido comendo, né? Mas não tem como você traduzir dessa forma. Isso acontece muito no inglês, gente. Você pode traduzir, né? A gente está traduzindo as frases aqui porque este vídeo faz parte de uma série de básico, né? De ensino básico, em que eu vou mostrando para vocês a lógica das estruturas e tal. Mas, na medida que vocês forem avançando no inglês, o ideal é vocês abandonarem o português, né, e pensarem na lógica do inglês, porque nem tudo você consegue traduzir ao pé da letra e você tem que fazer algumas adaptações, né, para você traduzir, tá? Então, aqui seria melhor traduzido como Joe vem comendo ou Joe está comendo muito recentemente, né? Ou seja, ele vem comendo muito recentemente. Não é muito, né? É demais. Too much. Much é o quê? Muito, tá? E quando você coloca too much,
você usa um advérbio, né? Para dar mais ênfase ainda. Esse too much significa demais. Então, Joe has been eating too much recently. Ou seja, Joe vem comendo demais recentemente. Aqui nós temos também um advérbio, ó, que termina com ly. Você tem que é formado pela palavra recent, acrescido de ly. E o ly aqui está transformando a palavra em um advérbio, tá bom? Agora vamos entender por que eu usei o present perfect aqui e por que ele é contínuo. Primeiro, o present perfect continuous, ele é usado para ações, eventos, né, que começaram no passado e que continuam acontecendo. E é de forma contínua, no sentido de ter continuidade, ou seja, Joe, é um passado recente, no passado, ele vem comendo muito, todo dia, tá comendo muito, tá comendo demais. E chegou no presente, ele continua comendo demais. Então, eu vou falar o quê? Joe has been eating too much recently. Joe vem comendo muito, ou comendo demais, né? Recentemente. Então, esse recently é a ideia, é a dica, né, que eu tenho aqui para explicar para vocês por que eu estou usando o present perfect continuous. Recently, lately, ele pode, esses advérbios, alguns advérbios, né? I have studied a lot lately. Alguns advérbios, gente, você usa em tempos contínuos, né? É uma dica, mas Thales, quer dizer que sempre que eu vir esse advérbio, eu terei um tempo contínuo? Aliás, eu teria um tempo perfeito? Olha, eu não sei te afirmar de cabeça que todos, mas assim, é muito mais comum você ver lately, recently, né? Com tempos perfeitos. Porque é uma ação, evento no passado que tem reflexos no presente, continua acontecendo no presente. Quando eu falo, por exemplo, I have studied a lot lately, ou seja, eu tenho estudado muito ultimamente, né? Aqui não é contínuo, aqui eu tenho só o verbo have, o verbo principal acrescido de ed, né? Porque o verbo study é um verbo regular, e para formar o passado simples eu tiro o y e coloco ied. Qual que é a lógica? A lógica é y precedido de consoante. Então, eu tiro o y antes de colocar ied. Então, I have studied a lot lately. Eu tenho estudado muito ultimamente, tá? Bom, e aqui eu tenho uma outra frase complementar ao exemplo, que ele diz o seguinte: He should eat less. Ele deveria comer menos. He should eat less, right? Should é um verbo modal, significa deveria, no sentido de recomendação, né? Algo que você deveria fazer. E ele tem tradução, né? Ele não é um verbo auxiliar, ele é um verbo que ele faz pergunta sozinho, ele nega sozinho, ele é usado na afirmativa. Então, quando eu uso ele na frase, ele tem um sentido de recomendação. Ele deveria comer menos. He should eat less. Eat é o verbo comer, né? Aqui nós temos o verbo comer no contínuo, por quê? Por conta da estrutura do present perfect continuous, né? Que é o verbo have, mais o verbo been, mais o verbo principal com ing. E aqui eu uso has, por quê? Porque para he, she ou it no presente, eu vou usar he, she ou it, eu vou usar has, tá? Gente, desde que meu teclado estragou, eu tô com dificuldade, eu tenho que ver uma forma de resolver esses
problema, depois eu vejo aqui. É que ele tá com... Ah, tá. Ele tirou o teclado virtual. Tá. Acho que agora vai dar certo. He, she ou it. Isso. Tá vendo? Alright. Bom, vamos pro próximo. Somebody has eaten all the chocolates. The box is empty. Ah, gente, olha só. Aqui, na verdade, eu não vou comparar. Eu falei que o vídeo seria comparando. Se bem que eu acho que não tem não tem. Esse vídeo, na verdade, ele é o Present Perfect Continuous, mas ele é comparado com Present Perfect, tá? É isso. É que eu falei que era o Present Continuous, mas não é o Present Continuous. É o Present Perfect. O Present Perfect Simple é o presente perfeito tradicional, né? Que é o verbo have, ó. Mais o verbo no past participle, comparando com esse tempo aqui, que ele é o contínuo, né? Que é o have mais o been, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo com ing. Então aqui vocês entenderam, no primeiro exemplo, ó, que é algo que vem acontecendo e continua acontecendo, certo? Tanto que aqui eu coloquei he should eat less, ele deveria comer menos. Agora vamos comparar com esse exemplo aqui. Somebody has eaten all the chocolates. O que é somebody? Somebody significa alguém, tá? Você tem somebody, pode ter anybody e pode ter nobody. No caso aqui eu uso somebody na afirmativa e significa alguém, tá? E aqui nós temos o verbo have mais o verbo principal no particípio passado. Por que eu uso has? Porque somebody equivale a he ou a she, tá? Porque he, she ou it eu vou usar has. E por que eu uso eaten? Porque o verbo eat é um verbo irregular, tá? Nós temos aqui o infinitivo ou presente simples. O passado simples dele é ate e o particípio é eaten, tá? A terceira coluna do verbo. Então, somebody has eaten all the chocolates significa o quê? Que alguém comeu todos os chocolates. Ele tem uma ideia no passado? Sim, aqui a ideia é passado. Mas por que eu não usei passado simples? Passado simples, gente, a gente usa quando a ação ela ocorreu no passado, não tem conexão com o presente. Eu falo assim, I ate a box of chocolates yesterday. Eu comi uma caixa de chocolates ontem. Ou I ate some candies yesterday. Eu comi alguns doces ontem. Pronto, é uma ação no passado. Ela finalizou no passado e não tem conexão com o presente. Ela não tem reflexos no presente. Você não pretende mostrar reflexos no presente, né? Porque se eu falar assim, eu poderia falar I ate all the chocolates. Eu comi todos os chocolates. Eu poderia usar o passado simples e não o presente perfeito. Aí, usando o passado simples, você quer expressar a ideia, eu comi o chocolate, acabou. Ou seja, é um momento no passado. Mesmo que eu não use um advérbio de tempo, você entende que é chocolate. Agora aqui, ó, somebody has eaten all the chocolates. Eu usei o present perfect aqui, porque, olha só, the box is empty. A caixa está vazia. Então, tá vendo que tem uma relação com o presente? Tem um reflexo no presente? Então, é isso, essa é a ideia. Né? The box, a caixa. Né? The, o, a, os e as, né? Artigo definido. Box, caixa. Is é o verbo to be no presente e empty, vazio, tá?
Bom, aqui nós temos, em formato de pergunta, né? Temos duas perguntas no present perfect. A primeira, present perfect continuous. E a segunda, eu vou fazer uma pergunta no present perfect. Vamos entender aqui. Bom, aqui eu estou usando how long, né? O que significa how long? Quanto tempo, né? How, ele pode ser combinado com adjetivos, né? Para formar perguntas. Eu posso falar, how old are you? Qual a sua idade? How tall are you? Né? O quão alto é você? Né? Qual a sua altura? E por aí vai. Então, how long have you been reading that book? Significa o quê? Há quanto tempo você está lendo aquele livro? Ou você vem lendo aquele livro? Então, é uma ação perfeita no contínuo. Bom, no present perfect, o verbo have, ele faz pergunta sozinho, tá? Então, uma ordem afirmativa da frase seria you have been reading. Só que na pergunta, você pega o verbo have e coloca no início da frase. Aqui, por que eu não coloco no início da frase? Porque eu tenho um pronome interrogativo aqui, ou uma expressão interrogativa. Então, quando eu uso pronomes interrogativos como what, when, where, how, whom, e por aí vai, whose, eu coloco na frase, em uma pergunta, a ordem. A primeira, eu coloco, no início da frase, eu coloco o pronome interrogativo, ou a expressão interrogativa que eu estou usando, e depois eu começo a fazer a pergunta, né? Depois eu coloco o verbo have. Então a ordem é expressão interrogativa, have, sujeito, né? No caso aqui é o subject pronoun, pronome sujeito, verbo been, que é o verbo to be no particípio passado, e o verbo principal acrescido de ing, depois o objeto. Então aqui nós temos a utilização do present perfect continuous, tá? Como que eu poderia responder? Por que eu estou usando o present perfect continuous aqui? Porque eu estou perguntando quanto tempo você está lendo esse livro. Eu acabei de ler esse livro. A pessoa que perguntou está partindo do pressuposto que você ainda não acabou. Então, quanto tempo você está lendo esse livro, né? I've been reading that book for 7 days. Eu venho lendo esse livro, eu estou lendo esse livro por 7 dias. Então, tem 7 dias que eu comecei a ler o livro. Isso aqui, ó, eu estou usando for para indicar a duração de tempo. E eu poderia utilizar a preposição since para indicar o início da ação, né? I've been reading that book since last week. Desde a semana passada. As preposições since e for, bem como as perguntas com how long, são bastante usadas nos tempos perfeitos, tá, gente? Tanto no present perfect quanto no present perfect continuous. Inclusões que você pode usar ou o presente perfeito ou o presente perfeito contínuo, ou seja, ambas são possíveis. Eu posso perguntar, how long have you read that book? Eu poderia perguntar no presente perfeito, né? Só que aqui eu estou dando uma ênfase que você ainda está lendo o livro. E para ter essa ideia, eu tenho que usar o contínuo para indicar. Olha, how long have you been reading that book? How long have you been studying English? Há quanto tempo você estuda inglês, né? Ou você está estudando inglês? Ou seja, eu continuo estudando inglês. Então, é mais adequado você usar o tempo contínuo, tá? I've é a forma abreviada de I have, tá, gente?
Eu posso usar, por exemplo, he has, she has, it has. Eu posso usar a forma abreviada, ó. Vai ficar he's been reading that book. Tá vendo, ó? Ele vem lendo esse livro, está lendo esse livro. Então, muito cuidado, porque esse his aqui não é do verbo to be, tá? Esse apóstrofo S aqui não é do verbo to be, é do verbo have. E você vai saber isso analisando a frase, tá? Bom, então o primeiro exemplo, eu fiz uma pergunta com how long, né? Então, dicas interessantes, ó. How long, since e for são bastante usados com tempos perfeitos, tá? É a dica que eu dou para vocês. E aqui eu faço uma pergunta no present perfect simple, no presente perfeito simples, que é o verbo have, mas o verbo principal no particípio. How many pages of that book have you read? Aqui eu estou perguntando quantas páginas, né? How many é quantos ou quantas, tá? É usado para indicar o que vem depois do how many é um substantivo contável, que você consegue contar. Por quê? Se você usa how much, é para substantivos incontáveis. Por exemplo, how much food, how much money, quanta comida, quanto dinheiro. Aí você vai falar, Thales, mas dinheiro eu conto. Sim, você conta dinheiro, mas você conta dólares, reais, notas, né? Então, você fala, how many dollars? Aí você pergunta com how many, porque você tem um substantivo contável. Dólar é contável, $1, $2 e por aí vai. Né? E você pergunta how much quando você tem um substantivo incontável, tá? How many pages of that book have you read? Quantas páginas daquele livro? Ah, gente, importante. O que é o that? É um pronome demonstrativo que significa esse, essa, isso ou aquele, aquela, aquilo. É quando o objeto está longe de quem fala, né? Eu falo assim, this book, eu estou com um livro na mão, this book, então estou me referindo a este livro. That book, o livro está longe de quem fala. E também você pode usar nas frases, né? Quando você vai se referir a um objeto que foi imediatamente dito no parágrafo anterior, até na linha anterior, você usa o this, este, esta, isto, e o objeto ou a pessoa a que você se refere que esteja mais distante, você vai usar that. É igual a gente faz em português, né? Em português também a gente usa isso em redações, né? Mas aqui eu tô falando o pronome de, tá? Sim, no sentido mais tradicional, que é a distância, né? That book, eu estou lendo aquele livro, né? Então, how many pages of that book, ou seja, quantas páginas, por isso que eu usei how many, porque página é contável, daquele livro você leu. Então, esse have you read, aqui eu coloco o verbo have no início, o you e o read. Então, em perguntas, você coloca o verbo have antes do sujeito. Aí você vai me perguntar, por que eu coloquei o verbo have só aqui? Porque how many pages of that book, isso aqui faz parte da expressão interrogativa, né? How many pages, eu poderia perguntar, how many pages have you read? Quantas páginas você leu? Aí você tem o how, você tem o many, tem o substantivo, né? E tem depois a parte da pergunta. Esse of that book é um complemento, mas ele ainda faz parte da expressão interrogativa, né, inicial. E aí, na pergunta propriamente dita, né, have you read? Aí você coloca o verbo have antes do sujeito. E o verbo read é um verbo irregular que a escrita é igual, mas a pronúncia é diferente. Então, no presente é read, no passado simples é read,
e no particípio passado, ou particípio também é read, tá? How many pages of that book have you read? Aí você poderia responder, I've read 100 pages. Eu li 100 páginas. Aí eu queria observar uma coisa com vocês. Vamos voltar à pergunta anterior. How long have you been reading that book? Quanto tempo você está lendo este livro? Aquele livro, né? Eu poderia simplesmente responder since last week. Eu poderia responder, colocar uma resposta curta. Ou poderia falar 2 weeks. Porque esse tipo de pergunta não é uma pergunta yes ou no, né? Não é uma pergunta que você responde com yes ou no, porque eu estou perguntando há quanto tempo. Então, quanto tempo você não vai responder com yes ou no. Então, você pode dar uma resposta curta. Aqui eu dei a resposta longa para vocês praticarem a estrutura, né? Eu lembro que no início, quando eu comecei a estudar inglês, tinham questões que a gente era exigido dos alunos responder com resposta longa, e tinha resposta, não, aqui você pode dar resposta curta. Então, assim, é para praticar a estrutura, mas você não precisa dar resposta longa para tudo, né? Aqui também, mesma coisa. How many pages of that book have you read? Você pode responder uma resposta curta, 100 pages, né? Que aqui o objeto da pergunta não é yes ou no, né? Então, quando você faz perguntas com pronomes interrogativos, a resposta não vai ser yes ou no, tá? Com expressões interrogativas, você não vai ter yes ou no. Bom, é isso. O vídeo de agora, depois provavelmente eu vou gravar mais, que eu vou ficar alguns dias sem gravar, né? Então tem que aproveitar. E eu fiquei também, né, gente, uns bons dias sem gravar. Acho que o último vídeo que eu gravei no dia 8, mas o canal continua ativo, eu continuo gravando, tá? Alright, so I hope you enjoyed today's video, espero que vocês tenham gostado. Este canal tem vídeos de básico ao avançado, vídeos nível básico eu explico em português, e vídeos intermediário e avançado são inteiramente em inglês, né? Tem mais de 800 vídeos, tem inglês para negócios, vocabulário, gramática, exercícios para concursos, tem questões de concurso público também, leitura comentada de artigos, então tem muita coisa, né? Muito conteúdo. Eu divido em playlists, se você vai vendo na playlist se aquele vídeo é inteiramente em inglês ou não, né? Geralmente o título ele já denuncia, né? Se eu falo gramática básica, o vídeo é em português. Se o título do vídeo é todo em inglês, o vídeo é gravado em inglês, alright? So don't forget to subscribe to the channel, assine o canal, hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. And give a huge thumbs up. Dê um joinha, que o canal tem muito conteúdo pela frente. Tem muita coisa mesmo. Depois eu vou contar para vocês, porque é muito conteúdo de gramática. E assim, já tem um curso completo de gramática no canal, mas ele foi gravado com outro método, né? Eu segurando o celular e escrevendo no caderno, né? Como se fosse um blackboard, fosse um quadro negro. Mas agora eu tô gravando, regravando ou revisitando, né? Porque não é regravação, porque não é a mesma aula, mas eu tô revisitando todo o conteúdo, então tem muita coisa aqui. Se você já estiver pronto para estudar, já tem muito vídeo gratuito para você estudar. Alright? See you next video. Até o próximo vídeo.